Eu estava sentada naquela cadeira de couro frio, no cartório, com as mãos cruzadas sobre o colo, quando meu marido olhou para o tabelião e disse com aquele sorriso de canto de boca que eu aprendi a odiar nos últimos meses: "Ela não precisa assinar nada, não. É só minha esposa." E ele disse isso rindo, rindo, como se eu fosse um enfeite, uma testemunha decorativa, algo que ele trouxe ali só para não levantar suspeita. A mulher ao lado dele, aquela loira de salto agulha e perfume caro demais, deu uma risadinha abafada. Ela se apresentou como sócia comercial. Eu sabia exatamente quem ela era. 3 meses de mensagens apagadas, perfume estranho na camisa, reuniões que duravam até meia-noite. Eu sabia. Mas naquele momento, sentada ali, sentindo o ar condicionado gelado batendo na minha nuca, eu não disse nada. Só girei meu anel, o anel de formatura da minha mãe. 3 vezes. Respirei fundo e esperei. O tabelião era um senhor de uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos, óculos de grau apoiados na ponta do nariz. Ele estava olhando para os documentos na mesa, mas quando Rodrigo falou aquilo, o homem ergueu os olhos devagar, muito devagar, e olhou para mim. Não foi um olhar de pena. Foi um olhar de reconhecimento. Eu senti algo estranho no peito, uma pontada de esperança que eu nem sabia que ainda existia. Ele continuou me encarando por uns 2, 3 segundos. E então, sorriu. Não foi um sorriso largo. Foi um sorriso fino, quase imperceptível, mas estava lá. E então ele abriu uma gaveta ao lado dele, tirou uma pasta marrom, daquelas antigas, com elástico segurando, e colocou em cima da mesa com um barulho seco que ecoou naquela sala silenciosa. "Na verdade," ele disse, com uma calma que cortava o ar, "sem ela, o senhor não assina nada aqui." O silêncio que caiu naquela sala foi tão pesado que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Rodrigo piscou. 1 vez, 2, como se não tivesse entendido. A loira ao lado dele cruzou as pernas, desconfortável. Eu continuei sentada, imóvel, mas por dentro, algo estava despertando. Algo que tinha ficado adormecido por tempo demais. "Como assim?" Rodrigo perguntou. E pela primeira vez em meses, eu ouvi insegurança na voz dele. O tabelião abriu a pasta com aquela calma irritante, folheou alguns papéis, e então virou a pasta para o lado de Rodrigo, mas sem tirar as mãos de cima dos documentos. "Esse imóvel," ele disse, "foi adquirido durante a vigência do casamento do senhor com a senhora." Ele fez uma pausa, olhou para mim e perguntou: "Marina, não é?" Eu confirmei com um aceno leve de cabeça. Minha voz ainda não tinha saído. Ainda não. Durante a vigência do casamento com a senhora Marina, ele continuou. E, portanto, de acordo com o regime de comunhão parcial de bens registrado na certidão de casamento de vocês, qualquer transação que envolva bens adquiridos na constância da união exige a assinatura de ambos os cônjuges. Sem exceção. Artigo 1, 647 do Código Civil. Rodrigo ficou vermelho. Não aquele vermelho de vergonha, aquele vermelho de raiva, de humilhação. Ele se inclinou para a frente, apoiando as mãos na mesa. "Mas, doutor, o senhor não entende. Esse imóvel foi comprado com recursos da minha empresa. Minha empresa. Eu construí tudo do zero. Ela nunca trabalhou de verdade, nunca colocou 1 centavo em nada. Ela ficava em casa, cuidando de criança, de casa, essas coisas. Esse terreno é meu. Essas coisas." Ele disse essas coisas. 18 anos. 18 anos eu acordei antes dele para preparar café. 18 anos eu lavei, passei, organizei, cozinhei. 18 anos eu cuidei de 2 filhos sozinha enquanto ele construía o império. 18 anos eu deixei minha carreira de advogada de lado porque ele disse que a família precisava de mim em casa, que ele ganhava o suficiente para nós 2, que eu não precisava me preocupar. E agora, sentada ali, ouvindo ele reduzir tudo a essas coisas, eu senti algo queimar dentro de mim. Mas eu não me movi. Ainda não. O tabelião tirou os óculos, limpou as lentes com um paninho que tirou do bolso.
colocou os óculos de volta e então olhou para Rodrigo com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Senhor Rodrigo, ele disse, e o tom era de professor corrigindo aluno teimoso. A lei não pergunta quem trabalhou mais ou menos. A lei não pergunta quem colocou dinheiro ou não. A lei protege o cônjuge que sustentou o lar enquanto o outro construía patrimônio. E nesse caso, a senhora Marina? Ele olhou para mim de novo, e dessa vez eu consegui segurar o olhar dele. Tem tanto direito sobre esse imóvel quanto o senhor. Na verdade, ele bateu o dedo indicador em cima de um dos papéis. Eu diria que ela tem mais. Mais! Rodrigo quase gritou. A loira colocou a mão no braço dele tentando acalmar, mas ele sacudiu o braço com força. Como assim, mais? O tabelião folheou mais alguns papéis e então parou em um específico. Por que, senhor Rodrigo, de acordo com os registros que eu tenho aqui, a entrada de R$300 mil que o senhor deu para a compra desse terreno há 3 anos veio de uma conta conjunta. Conta conjunta em nome do senhor e da senhora Marina. E, ele continuou, virando outra página, de acordo com o extrato bancário que consta no processo de regularização desse imóvel, a maior parte do dinheiro depositado naquela conta ao longo dos anos veio de uma herança. Herança da senhora Marina. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés, mas não de medo, de alívio, porque eu tinha esquecido disso, tinha esquecido completamente. Quando meus pais morreram, há 14 anos, eu herdei R$1.800.000. Rodrigo disse que era melhor a gente colocar numa conta conjunta, investir junto, fazer o dinheiro render para o futuro dos meninos. Eu confiei, eu assinei. E durante esses 7 anos, ele foi usando aquele dinheiro aos poucos, misturando com o dele, fazendo eu acreditar que tudo era nosso. Mas não era. Nunca foi. Rodrigo ficou branco. Não vermelho. Branco. A loira olhou para ele, confusa, e sussurrou algo que eu não consegui ouvir. Ele ignorou. Ele estava encarando o tabelião como se quisesse atravessar a mesa e arrancar aqueles papéis das mãos dele. Isso não prova nada, Rodrigo gaguejou. Esse dinheiro foi investido por mim. Eu que fiz render. Eu que multipliquei. Ela não fez nada. O tabelião suspirou. Fechou a pasta. Cruzou as mãos em cima dela. Senhor Rodrigo, eu vou ser bem claro com o senhor, porque eu não gosto de perder tempo. Esse imóvel não sai daqui hoje sem a assinatura da senhora Marina. E mesmo que ela assinasse, o que eu duvido muito que ela vá fazer, ele olhou para mim e eu, pela primeira vez, sorri de volta. Qualquer advogado minimamente competente derrubaria essa escritura em menos de 6 meses, alegando coação, vício de consentimento ou ocultação de informações. O senhor quer mesmo correr esse risco? Rodrigo se levantou. A cadeira arranhou o chão com um barulho agudo. Você sabe quem eu sou? Ele disse, apontando o dedo para o tabelião. Eu construo prédios nessa cidade. Eu conheço gente importante. Eu não vou ser humilhado desse jeito. O tabelião não se mexeu. O senhor pode conhecer quem quiser, mas aqui dentro a lei é uma só. E ela está do lado dela. Ele apontou para mim. Rodrigo olhou para mim. Finalmente. E naquele olhar eu vi tudo. O desprezo, a raiva, mas também, pela primeira vez em anos, eu vi medo. Ele tinha medo de mim. Ele tinha medo do que eu poderia fazer, do que eu sabia. E ele deveria ter medo mesmo. Eu me levantei devagar, alisando a saia do vestido azul marinho que eu tinha escolhido de propósito naquela manhã. O vestido que eu usava quando ainda era advogada. O vestido que eu não vestia há quase 15 anos. Peguei minha bolsa. Olhei para o tabelião e disse, com a voz mais firme que eu tinha usado em meses. Obrigada, doutor. O senhor tem razão. Eu não vou assinar nada hoje. E então olhei para Rodrigo. E você pode ir com sua sócia resolver os problemas de vocês em outro lugar, porque eu não faço mais parte disso. A loira engasgou. Rodrigo ficou paralisado. Eu passei por eles, sentindo o perfume caro dela misturado com o cheiro de papel velho do cartório, e abri a porta. Antes de sair, eu ouvi o tabelião dizer: Ah, e senhor Rodrigo, só mais uma coisa. Eu conheci o pai da Marina.
grande advogado, homem íntegro. E pela cara que ela fez aqui hoje, eu diria que a filha puxou ele. O senhor vai precisar de um advogado muito bom, muito mesmo. Eu saí daquele cartório com as pernas tremendo, mas com a cabeça erguida. Entrei no meu carro, fechei a porta e só então eu deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva, de anos engolidos, de humilhações guardadas, de amor próprio pisoteado. E enquanto eu dirigia de volta para casa, passando pelas ruas arborizadas de Curitiba, sentindo o sol quente de março batendo no meu rosto, eu toquei de novo no anel da minha mãe. E fiz uma promessa. Rodrigo ia pagar. Por cada mentira, por cada desprezo, por cada essas coisas. Ele ia pagar. E eu, Marina Oliveira Mendes, advogada formada, filha de advogado, mãe de 2 filhos que eu não ia deixar crescer vendo a mãe dele ser tratada como capacho, ia garantir que ele pagasse até o último centavo. Se você quer descobrir como eu destruí o império que ele construiu nas minhas costas, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Quando eu cheguei em casa naquela tarde, a casa estava vazia. Os meninos ainda estavam na escola. Rodrigo obviamente não tinha voltado, e eu sabia que ele não voltaria tão cedo. Ele devia estar em algum bar com aquela loira, tentando entender o que tinha dado errado, planejando o próximo passo, me xingando de tudo quanto é nome. Eu tranquei a porta, subi as escadas devagar, entrei no meu quarto, nosso quarto, e me sentei na beirada da cama. Foi só então que eu percebi que minhas mãos estavam tremendo, não de medo, de adrenalina, de algo que eu não sentia há tanto tempo que tinha quase esquecido o que era. Poder. Eu olhei em volta. Aquele quarto que eu tinha decorado com tanto carinho 15 anos atrás. As cortinas de linho bege que eu escolhi numa loja no centro, a cômoda de madeira que era da minha avó, as almofadas que eu bordei à mão quando estava grávida da Laura. Tudo ali tinha um pedaço de mim. E, ao mesmo tempo, tudo ali parecia de outra pessoa, de outra Marina. A Marina que acreditava em final feliz. A Marina que achava que amor e dedicação eram suficientes. A Marina idiota. Eu conheci Rodrigo na formatura de direito de uma amiga em comum. Eu tinha 24 anos. Tinha acabado de passar na OAB, estava trabalhando num escritório pequeno, mas promissor, ganhando meus primeiros R$ 3.000 por mês e me sentindo dona do mundo. Ele tinha 28. Estava começando a própria construtora com um sócio. Dirigia um carro velho, mas tinha aquele sorriso confiante de quem sabia exatamente onde ia chegar. A gente conversou a noite inteira. Ele me contou sobre os projetos dele, sobre como queria construir prédios que transformassem a cidade, sobre como queria ter uma família grande, casa cheia, cachorro no quintal. Eu contei sobre meus sonhos de trabalhar com direito de família, de ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade, de fazer diferença. Você é diferente, ele disse naquela noite, segurando minha mão em cima da mesa do bar onde a gente foi depois da festa. Você tem fogo nos olhos. Não deixa isso apagar. 6 meses depois, a gente estava morando junto. 1 ano depois, casados. 2 anos depois, eu estava grávida do Pedro. E foi aí que tudo começou a mudar, mas tão devagar, tão sutilmente, que eu não percebi. Ou percebi e fingi que não. No começo, foi só cansaço. A gravidez foi difícil. Enjoos o dia inteiro, pressão alta, repouso nos últimos 3 meses. Rodrigo foi atencioso, carinhoso, presente. Ele disse que eu devia pedir demissão, que o escritório era muito estressante, que eu precisava cuidar de mim e do bebê. Depois você volta, ele disse. Quando o Pedro crescer um pouco, não tem pressa. Eu pedi demissão. Eu acreditei que era temporário. Pedro nasceu numa noite de chuva de setembro, 7 horas de trabalho de parto. Rodrigo segurou minha mão o tempo todo, me dizendo que eu era forte, que eu conseguia. E quando eles colocaram aquele bebê chorando no meu colo, eu esqueci de tudo. Esqueci do escritório,
esqueci da carreira, esqueci da Marina advogada, porque tinha uma Marina maior ali. Marina mãe. Os primeiros anos foram intensos. Pedro era bebê difícil. Não dormia, chorava muito, tinha refluxo. Eu passava as noites acordada, andando pela casa com ele no colo, cantando canções de ninar que minha mãe cantava para mim. Rodrigo tentava ajudar, mas a empresa estava crescendo. Ele tinha obras para tocar, reuniões, viagens. Você entende, né, amor? Ele dizia, beijando minha testa antes de sair de casa às 6 da manhã e voltar às 11 da noite. É por nós, por nosso futuro. E eu entendia. Ou achava que entendia. Quando Pedro fez 3 anos, eu falei em voltar a trabalhar. Procurar um escritório, nem que fosse meio período. Mas quem vai buscar o Pedro na escolinha? Rodrigo perguntou, com aquela cara de genuína preocupação. Quem vai fazer a comida, cuidar da casa? Contratar empregada é caro, amor. E você sabe que eu não gosto de estranho entrando aqui. Além do mais, ele passou a mão no meu cabelo. Naquele gesto que antes me fazia derreter e que agora, relembrando, me dá ânsia. Você é tão boa nisso, tão boa em cuidar de tudo. Os meninos precisam da mãe. Os meninos, porque nessa altura, Laura estava a caminho. A gravidez da Laura foi mais tranquila, mas veio junto com a morte dos meus pais. Um acidente de carro na estrada, voltando de uma viagem para o litoral. Eu estava de 6 meses quando recebi a notícia. Foi Rodrigo quem atendeu o telefone, foi ele quem me abraçou enquanto eu desabava, foi ele quem organizou o velório, o enterro, a papelada toda. Deixa comigo, ele disse. Você só se preocupa com nossa filha. O resto eu resolvo. E ele resolveu. Resolveu tão bem que eu nem vi quando o dinheiro da herança, R$ 1.800.000, foi parar numa conta conjunta. Eu assinei os papéis que ele colocou na minha frente, ainda grávida, ainda de luto, ainda sem chão. É melhor a gente investir junto, ele explicou. Render mais, para o futuro dos nossos filhos. Seus pais iam querer assim. Laura nasceu em abril. Uma menina tranquila, sorridente, que dormia a noite inteira desde as primeiras semanas. Um presente. Foi ela quem me deu forças para seguir em frente depois de perder meus pais. E durante anos, muitos anos, eu fui feliz. Ou fui cega. Não sei mais a diferença. Rodrigo cresceu. A empresa cresceu. Ele contratou mais funcionários, abriu filial em outra cidade, começou a ganhar licitações maiores. A gente se mudou para uma casa maior, num bairro melhor. Eu decorei cada cômodo, escolhi cada móvel. Plantei rosas no jardim. Fiz daquela casa um lar. E enquanto eu fazia isso, Rodrigo ficava cada vez menos tempo em casa. Reunião importante. Jantar com cliente. Viagem de negócios. Ele voltava tarde, saía cedo e nos fins de semana estava cansado demais para brincar com as crianças, para conversar comigo, para me olhar do jeito que me olhava antes. Eu comecei a perceber as mudanças pequenas. O celular virado para baixo na mesa, as mensagens que ele lia e apagava rapidinho, o perfume diferente na camisa, as manchas de batom que ele dizia ser vinho que respingou no jantar de negócios. Eu confrontei ele uma vez, apenas uma. Ele riu. Marina, você está paranoica. Precisa sair mais de casa, conversar com suas amigas, fazer alguma coisa. Você está ficando louca aqui dentro. E então ele me abraçou, me beijou e disse: eu te amo, só você. Sempre foi só você. Eu acreditei. Porque era mais fácil acreditar do que enfrentar a verdade. Porque eu tinha 2 filhos, uma casa, uma vida inteira construída em cima daquele casamento. Porque eu tinha medo de recomeçar. Porque no fundo eu tinha deixado de ser Marina Oliveira, advogada, e tinha virado apenas Marina Mendes, esposa do Rodrigo. Mas tinha algo que Rodrigo não sabia. Algo que nem eu mesma lembrava direito até aquele dia no cartório. Antes de casar, quando eu ainda era advogada, eu tinha comprado com meu próprio dinheiro 3 salas comerciais pequenas no centro de Curitiba. Eram salas que estavam sendo vendidas numa liquidação judicial, baratas, meio abandonadas. Eu comprei as 3 por R$ 60.000 cada uma.
Achei que era investimento. Reformei, aluguei. Elas me rendiam, na época, uns R$ 2.000 por mês. Pouca coisa, mas era meu. Quando eu casei com Rodrigo, eu mantive aqueles imóveis no meu nome de solteira, Oliveira não Mendes. Não por desconfiança, só por preguiça de mudar a documentação toda. E eu esqueci delas. Literalmente esqueci. O dinheiro do aluguel caía numa conta antiga que eu nem acessava mais. Eu tinha dado procuração para um advogado amigo do meu pai cuidar de tudo, e ele cuidava. Pagava IPTU, fazia manutenção, renovava contratos e depositava o lucro. Durante 18 anos, aquele dinheiro foi se acumulando. E com a valorização dos imóveis no centro, com reformas pontuais, com reajustes de aluguel, aquelas 3 salinhas que eu comprei por R$ 180 mil, agora valiam, cada uma, mais de 400 mil. E me rendiam, juntas, R$ 18 mil por mês. Eu só lembrei disso porque 2 meses antes daquela cena no cartório, eu recebi um telefonema do Dr. Augusto Ribeiro, o tabelião. O mesmo que tinha sido amigo do meu pai. Ele disse que precisava falar comigo sobre uns documentos antigos, umas procurações que precisavam ser renovadas. A gente marcou num café. Eu fui achando que era algo simples, burocrático. Mas quando eu sentei na frente dele e ele abriu a pasta com todos os extratos, todos os contratos, todos os comprovantes, eu quase caí da cadeira. Marina, ele disse com aquele jeito paternal, seu pai me pediu para cuidar disso até você estar pronta para assumir de novo. Ele achava que um dia você voltaria a advogar. Mas como você nunca me procurou, eu continuei cuidando. E o dinheiro está aqui. Tudo aqui. São quase R$ 900 mil acumulados, fora o valor dos imóveis. Eu não contei para Rodrigo, não sei explicar por quê. Talvez alguma parte de mim já soubesse que precisaria daquele dinheiro. Daquela independência. Daquela saída. Foi nessa mesma reunião com o Dr. Augusto que eu contei, aos poucos, entre pausas e goles de café, sobre as desconfianças, sobre o Rodrigo que chegava tarde, sobre a sensação de ser invisível dentro do próprio casamento. Dr. Augusto me ouviu em silêncio e no final disse apenas: Marina, você é advogada. Você sabe o que precisa fazer. E quando precisar, eu estou aqui. Eu saí daquele café diferente. Comecei a prestar atenção. Comecei a anotar datas, horários, nomes que ele mencionava. Eu peguei o celular dele uma vez, enquanto ele dormia, e tirei print de tudo. As conversas com ela, a loira, Jéssica, sócia comercial. As conversas deixavam claro. Eles estavam juntos há pelo menos 1 ano. Talvez mais. Férias que ele dizia ser viagem de trabalho, hotéis, restaurantes, presentes, tudo pago com o cartão da empresa, com o dinheiro que era, legalmente, nosso. Eu mostrei tudo para a Camila, minha melhor amiga desde a faculdade, a única que eu mantive contato depois de virar esposa do Rodrigo. Ela era especialista em direito de família agora, uma das melhores de Curitiba. A gente se encontrou no escritório dela, de noite, quando não tinha ninguém. Eu coloquei o celular na mesa e mostrei tudo. Camila leu em silêncio. Quando terminou, ela me olhou e disse: Marina, você tem tudo. Tudo. Infidelidade comprovada, dissipação de patrimônio, uso indevido de recursos da empresa. Ele está ferrado, mas... Ela segurou minha mão. Você tem certeza que quer isso? Divórcio é guerra. E você tem filhos. Eu respirei fundo, toquei no anel da minha mãe e disse: eu tenho certeza. Meus filhos não vão crescer achando que esse é o modelo de casamento. Eu não vou morrer sendo invisível. Camila sorriu. Então vamos fazer isso direito. E vamos fazer ele pagar por cada centavo que ele te deve. Foi assim que começou. 2 meses de preparação silenciosa. Camila redigiu uma petição de divórcio completa, detalhada, com todos os anexos, todas as provas. Pedido de guarda compartilhada. Pedido de pensão alimentícia para mim, já que eu tinha abandonado a carreira para cuidar da família. Pedido de divisão de bens, incluindo a empresa. Pedido de indenização por dano moral. Tudo calculado, tudo documentado, tudo pronto para ser protocolado. Mas eu não protocolei ainda,
porque eu queria que ele se enforcasse sozinho. Eu queria que ele se sentisse seguro, poderoso, no controle, para quando a bomba estourasse, a queda ser de uma altura maior. E então veio aquele dia, o dia que ele me chamou para ir ao cartório. Precisa assinar uma escritura comigo, ele disse, casual, como quem pede para assinar um recibo de entrega. É rapidinho, não se preocupa. Eu sabia o que era. Camila tinha me avisado. Ela tinha acesso a alguns registros, algumas movimentações. Rodrigo estava tentando passar aquele terreno comercial, avaliado em R$850 mil, para o nome dele e da Jéssica, sem eu saber, sem minha assinatura. Ele achava que conseguia. Foi por isso que eu aceitei ir. Eu sabia que Dr. Augusto trabalhava naquele cartório. Eu sabia que ele não deixaria aquilo passar. E eu sabia que seria o momento perfeito para mostrar para Rodrigo que a Marina Invisível tinha acabado. E foi. Sentada agora no meu quarto, relembrando tudo, eu senti uma mistura de raiva e alívio. Raiva pelos anos perdidos, alívio por finalmente estar agindo. Eu me levantei, abri o armário, e lá no fundo, dentro de uma caixa de sapatos velha, estava a pasta que Camila tinha me dado. A petição de divórcio, o inventário completo de bens, as provas todas organizadas. Eu passei a mão em cima daquela pasta, sentindo o papel áspero, e sorri. Amanhã de manhã, aquilo seria protocolado. Amanhã, a guerra começaria de verdade. Mas hoje eu tinha vencido a primeira batalha, e Rodrigo nem sabia o tamanho do exército que estava vindo. Na manhã seguinte, eu acordei antes do despertador, 6 horas da manhã. A casa ainda estava em silêncio. Rodrigo não tinha voltado para dormir, nem mandou mensagem. Eu não liguei, literalmente. Desci para a cozinha, fiz café, sentei na mesa e abri o notebook. Mandei uma mensagem para Camila. Pode protocolar hoje. 3 pontinhos apareceram. Depois, às suas ordens, general. Às 9 horas está feito. Eu tomei meu café olhando para o jardim pela janela. As rosas que eu tinha plantado estavam floridas, vermelhas, vibrantes, vivas. Elas tinham sobrevivido ao inverno. Eu também ia sobreviver. Pedro desceu primeiro. Meu filho de 16 anos, alto, magro, com os olhos castanhos do pai, mas o jeito calmo que eu reconhecia como meu. Bom dia, mãe, ele disse pegando uma caneca no armário. Cadê o pai? Viagem de trabalho, eu menti. Ainda não era hora de envolver as crianças. Ainda não. Laura apareceu logo depois, de pijama, cabelo bagunçado, bocejando. Mãe, você pode me levar na escola hoje? Aquela minha amiga, a Júlia, vai apresentar trabalho e eu prometi que ia assistir. Claro, meu amor, eu disse penteando o cabelo dela com os dedos. A gente sai em 40 minutos. Foram aqueles 40 minutos de normalidade que me deram força. Ver meus filhos comendo torrada, reclamando de prova de matemática, rindo de algum meme no celular. Eles eram minha prioridade. Eles eram o motivo de tudo. Deixei os dois na escola. Voltei para casa, tomei banho, vesti uma calça social preta e uma blusa branca. Prendi o cabelo num coque. Coloquei o anel da minha mãe. Me olhei no espelho. Eu parecia uma advogada de novo. Eu parecia eu de novo. 9h15 da manhã, o celular tocou. Era Camila. Feito. Protocolo número 00245783, 2024. 8-16-001, Tribunal de Justiça do Paraná. Ação de divórcio litigioso com pedido de liminar para bloqueio de bens. O juiz já deferiu a liminar. Rodrigo não pode vender, transferir ou onerar nenhum bem até a audiência de conciliação. E Marina, ela fez uma pausa dramática. Ele ainda não sabe. O oficial de justiça vai intimar ele pessoalmente hoje à tarde. Eu fechei os olhos. Obrigada, Camila. Obrigada por tudo. Você não precisa me agradecer. Você está fazendo a coisa certa. E eu vou garantir que você receba cada centavo que é seu. Cada centavo. Desliguei o telefone e me sentei no sofá. Minhas mãos estavam tremendo de novo, mas era diferente. Não era medo, era excitação, era liberdade começando a tomar forma. 2 horas da tarde, meu celular explodiu.
15 chamadas perdidas de Rodrigo. 23 mensagens. Eu não atendi nenhuma. Só li. Marina, o que você fez? Me liga. Você enlouqueceu? Que história é essa de divórcio? Eu não vou deixar você me fazer isso. A gente precisa conversar, agora. Marina, pelo amor de Deus, atende o telefone. Eu bloqueei o número dele. Camila tinha me orientado. Nenhum contato direto. Tudo através dos advogados. Tudo documentado. Eu não podia vacilar agora. Às 3 da tarde a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Era ele, Rodrigo, desfigurado de raiva, suado, a gravata torta. Eu não abri. Ele tocou de novo, e começou a bater na porta. Marina, eu sei que você tá aí. Abre essa porta. Eu peguei o celular, filmei. Camila tinha me instruído. Documentar tudo. Se ele ameaçasse, se ele tentasse arrombar, era mais prova, mais munição. Ele bateu por uns 5 minutos. Gritou, xingou, ameaçou. Você vai se arrepender disso. Você não é nada sem mim. Nada. E então, de repente, silêncio. Ele desistiu. Eu ouvi os passos dele se afastando, o carro dele acelerando, e então, só o barulho dos pássaros lá fora. Eu me sentei no chão da sala, encostada na porta, respirando fundo. Tinha começado. A guerra tinha começado. Nos dias seguintes, as coisas se desenrolaram rápido. Rodrigo contratou um advogado, um dos melhores da cidade, caríssimo, conhecido por destruir cônjuges em divórcios. Mas Camila não se intimidou. Ele é bom, ela disse no telefone, mas as provas que a gente tem são incontestáveis. Infidelidade documentada, dissipação de patrimônio comprovada. Ele pode contratar quem quiser, a gente vai ganhar. A audiência de conciliação foi marcada para 3 semanas depois. Enquanto isso, Rodrigo tentou de tudo. Mandou flores, mandou mensagens através de amigos em comum. Tentou usar os meninos, perguntando para o Pedro no telefone. Seu pai tá triste? Você não quer pedir para sua mãe conversar comigo? Pedro, bênção de filho, respondeu. Pai, eu não sei o que aconteceu entre vocês, mas se a mãe não quer falar com você, deve ter motivo. Respeita ela. Ele tentou outro caminho. Começou a espalhar mentira. Disse para os amigos que eu tinha surto, que eu estava fora de mim, que eu tinha inventado uma traição por ciúme doentio. Algumas pessoas acreditaram, pessoas que eu achava que eram minhas amigas. Elas pararam de me ligar. Me excluíram de grupos de WhatsApp. Eu senti a solidão apertar, mas Camila me segurou. Marina, isso é normal. Em todo divórcio, as pessoas tomam um lado, e geralmente tomam o lado de quem tem mais dinheiro, mais influência. Deixa elas. As verdadeiras vão ficar. E ficaram. 2 amigas, só 2, mas eram as certas. Uma semana antes da audiência, Rodrigo tentou a cartada final. Ele apareceu na frente da escola dos meninos, esperou eles saírem, chamou os 2 para conversar. Laura me contou à noite, chorando. Mãe, o pai disse que você tá tentando tirar tudo dele, que a gente vai ficar pobre, que você tá sendo egoísta, é verdade? Eu sentei com ela na cama, sequei as lágrimas dela, segurei o rosto dela entre as minhas mãos. Laura, meu amor, olha para mim. Eu nunca faria nada que prejudicasse você ou seu irmão. O que está acontecendo entre mim e seu pai é coisa de adulto. Mas eu prometo para você, vocês nunca vão faltar nada. E quando vocês forem mais velhos, quando entenderem melhor, vocês vão saber por que eu fiz o que fiz. Você confia na mamãe? Ela assentiu, fungando. Eu confio. Então confia que eu sei o que eu tô fazendo, tá bom? Tá bom, mãe. Mas aquilo me abalou. Saber que ele estava usando nossos filhos como arma. Eu liguei para Camila. Ele tá manipulando as crianças. A gente precisa pedir proteção. Já tô redigindo, ela respondeu. Pedido de regulamentação de visitas, com proibição de discussão sobre o processo na frente dos menores. Protocolo amanhã. Enquanto isso, eu comecei a reconstruir minha vida. Voltei a frequentar o escritório onde o Dr. Augusto cuidava dos meus imóveis. Assumi pessoalmente a gestão deles,
atualizei documentos, conversei com os inquilinos. Um deles, dono de uma clínica de estética, me ofereceu alugar uma sala maior se eu conseguisse. A senhora tem mais alguma propriedade disponível? Ele perguntou. Eu não tinha, mas aquilo acendeu uma lâmpada. Eu tinha dinheiro acumulado. Eu podia investir de novo, crescer de novo. Eu podia voltar a ser a Marina que comprava imóveis, que tomava decisões, que construía patrimônio. Comecei a estudar de novo. Reli códigos. Atualizei sobre mudanças na legislação. Conversei com Camila sobre a possibilidade de voltar a advogar, talvez em parceria com ela, talvez focando em direito de família, ajudando outras mulheres que estavam passando pelo que eu estava passando. Marina, Camila disse com aquele brilho nos olhos, você nasceu para isso. E mulheres precisam de advogadas que entendem a dor delas, que viveram a dor delas. Você seria incrível. Pela primeira vez em 18 anos, eu me vi além de mãe e esposa. Eu me vi como Marina Oliveira de novo. Advogada, investidora. Mulher independente. A audiência de conciliação chegou rápido. Era uma quinta-feira chuvosa. Eu acordei cedo, vesti um terno cinza que eu tinha comprado especialmente para aquele dia, prendi o cabelo, coloquei uma maquiagem leve. Me olhei no espelho. Eu estava diferente. Mais magra, porque o estresse tira o apetite, mas também mais forte. Tinha uma firmeza no meu olhar que não estava lá antes. Camila me buscou em casa. A gente foi junto para o fórum. No caminho, ela revisou tudo. Lembra, você não fala nada. Eu falo por você. Se o juiz te perguntar algo diretamente, responde com calma, objetivamente. Não se deixa provocar. Rodrigo vai tentar te desestabilizar. O advogado dele vai tentar te desestabilizar. Mas você é mais forte que isso. Você é a Marina que enfrentou ele no cartório. Lembra daquela Marina? Eu lembrava. Entramos no fórum. Subimos para o segundo andar. Sala de audiências número 4. A porta estava fechada. Do lado de fora, Rodrigo. E o advogado dele, Dr. Fernando Guedes. Terno caro, maleta de couro, cabelo grisalho impecavelmente penteado. Ele me olhou de cima a baixo, com um sorrisinho de canto, e sussurrou algo para Rodrigo. Rodrigo me encarou. Ele estava diferente também. Olheiras fundas, rosto inchado, mãos nervosas. Ele tentou se aproximar. Marina, a gente precisa conversar. Isso tudo é um mal-entendido. A gente pode resolver sem... Camila se colocou na frente dele. Doutor Rodrigo, qualquer comunicação deve ser feita através dos advogados. O senhor sabe disso. Doutor Fernando deu um passo à frente. Doutora Camila, não precisa ser hostil. Estamos aqui para conciliar, não para brigar. Conciliação exige boa-fé, Camila respondeu gélida. E boa-fé não foi algo que meu cliente recebeu nos últimos anos. A porta da sala se abriu. O oficial de justiça chamou. Processo número 0Z2457833, 2024, 8-16001. Podem entrar. A sala era pequena, uma mesa comprida, o juiz na cabeceira. Um homem de uns 50 anos, careca, óculos redondos, expressão cansada. Ele nos cumprimentou com um aceno de cabeça. A gente se sentou. Eu de um lado com Camila. Rodrigo do outro com Dr. Fernando. O juiz folheou o processo. Leu em silêncio por uns 3 minutos que pareceram 3 horas. Então ergueu os olhos e disse: Bom, estamos aqui para tentar uma conciliação. Doutora Camila. Dr. Fernando, seus clientes estão dispostos a dialogar? Dr. Fernando se adiantou. Excelência, meu cliente está completamente disposto. Na verdade, ele gostaria de fazer um apelo direto à senhora Marina, se Vossa Excelência permitir. O juiz olhou para mim. Senhora Marina, a senhora se sente confortável em ouvir? Eu olhei para Camila. Ela assentiu levemente. Eu me virei para o juiz. Sim, Excelência. Rodrigo se inclinou para a frente. A voz dele estava embargada. Marina, amor, eu sei que eu errei. Eu sei que eu te machuquei. Mas isso tudo, ele apontou para o processo. Isso não é a solução. A gente tem 18 anos juntos, 2 filhos, uma vida construída. Eu sei que eu fui distante, eu sei que eu te negligenciei, mas eu te amo. E a gente pode reconstruir, pode recomeçar.
Por favor, pelos nossos filhos. Silêncio. Eu respirei fundo. Toquei no anel da minha mãe, e então falei, olhando diretamente nos olhos dele. Rodrigo, quando você me chamou de só sua esposa naquele cartório, na frente de todo mundo, na frente da sua amante, você acabou com o que restava de respeito entre nós. Você não me ama. Você nunca me amou. Você amou ter alguém cuidando da sua casa, dos seus filhos, da sua vida, enquanto você construía império e traía. Eu não quero reconstruir. Eu quero recomeçar. Mas longe de você. Rodrigo ficou branco. Dr. Fernando pigarreou, desconfortável. O juiz fez uma anotação. Excelência, Camila pegou a palavra. Tendo em vista a manifestação expressa da minha cliente, e considerando que não há possibilidade de conciliação, solicito que seja designada audiência de instrução e julgamento para a produção de provas e sentença. O juiz concordou. Audiência designada para 14 de maio, às 14 horas. Intimem-se as partes. Ele bateu o martelo. Acabou. Saímos da sala. Camila me abraçou no corredor. Você foi perfeita, ela sussurrou. Perfeita. Mas quando eu virei para ir embora, Dr. Fernando me interceptou. Senhora Marina, a senhora cometeu um erro grande. Meu cliente é homem influente nesta cidade. E a senhora? Bem, a senhora é ninguém. Vai se arrepender de ter recusado essa conciliação. Camila ia responder, mas eu segurei o braço dela. Olhei para Dr. Fernando e sorri. Doutor, eu posso ser ninguém para o senhor. Mas eu sou advogada também. OAB ativa. E eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Nos vemos no dia 14. Saí dali de cabeça erguida. Mas a guerra estava só começando, porque Rodrigo, como eu ia descobrir nos próximos dias, não aceitava perder. E quando homens poderosos não aceitam perder, eles apelam. 2 semanas depois da audiência de conciliação, eu acordei com o celular tocando insistentemente. 6h30 da manhã. Era Camila. A voz dela estava alterada. Marina, você já viu as notícias? Que notícias? Eu me sentei na cama, o coração já acelerando. Abre o portal de notícias da cidade, rápido! Eu abri. E lá estava, manchete enorme. Empresário acusa ex-esposa de tentar extorquir milhões em processo de divórcio fraudulento. A matéria vinha com foto. Do Rodrigo. Em frente à construtora dele. De braços cruzados, cara de vítima. E o texto? O texto era uma narrativa completa de como eu, Marina, havia abandonado meu casamento por ambição. Estava tentando roubar a empresa que ele construiu com as próprias mãos e que eu tinha forjado provas de infidelidade para conseguir mais dinheiro. Eu não conseguia respirar. Camila, ele foi para essa imprensa? Foi. E não foi só isso. Ele deu entrevista para 3 portais diferentes. E Marina, tem mais. Ela fez uma pausa. Ele conseguiu uma liminar em outra vara. Conseguiu derrubar o bloqueio de bens. Alegou que está prejudicando a empresa, que tem funcionários que dependem dele, que é abuso de poder. O juiz aceitou. Os bens foram desbloqueados ontem à tarde. Eu senti o chão fugir dos meus pés. Como? Como ele conseguiu isso? Juiz amigo, influência, dinheiro, as coisas que homens como ele sempre usam. A voz da Camila estava carregada de raiva. Mas calma, eu já entrei com agravo. Vou derrubar essa liminar. E vou processar ele por danos morais pela exposição na imprensa. Ele acabou de se enforcar, Marina. Ele só não sabe ainda. Mas naquela manhã, eu não senti vitória nenhuma. Eu senti vergonha. Porque quando Pedro desceu para tomar café, ele estava com o celular na mão e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto. Confusão. Mãe, a galera da escola tá mandando isso aqui no grupo. É verdade? Você tá processando o pai por dinheiro? Laura apareceu logo atrás, chorando. Mãe, a Júlia me perguntou se você é uma interesseira. Por que ela perguntou isso? Por que as pessoas estão falando mal de você? Eu sentei os dois na mesa. Segurei as mãos deles. E pela primeira vez, eu contei a verdade. Não todos os detalhes. Eles eram jovens demais para alguns detalhes. Mas o suficiente. Seu pai me traiu, por mais de 1 ano. E ele tentou tirar dinheiro que é nosso, da família, para dar para a mulher com quem ele me traiu.
Eu não tô processando por ambição. Eu tô processando para proteger vocês. Para garantir que vocês tenham o que é de direito. E sim, as pessoas vão falar. Porque seu pai é conhecido, tem dinheiro, tem poder. Mas eu não ligo para o que as pessoas falam. Eu ligo para vocês. E eu preciso que vocês confiem em mim. Confiam? Pedro apertou minha mão. Eu confio, mãe. Laura fungou. Eu também, mas eu vi a dor nos olhos deles. E naquela hora eu odiei Rodrigo mais do que nunca. Porque ele não tinha só me traído. Ele tinha arrastado nossos filhos para o meio daquela guerra. Os dias seguintes foram infernais. A matéria viralizou. Meu nome estava em todo lugar. Pessoas que eu nem conhecia tinham opinião sobre mim. Comentários online dizendo que eu era interesseira, oportunista, vagabunda. Algumas mulheres, poucas, me defendiam. Diziam que conheciam histórias parecidas, que eu estava certa. Mas a maioria acreditava nele. Eu parei de sair de casa. Parei de atender telefone de números desconhecidos. Tranquei as portas. Fechei as cortinas. Pedro e Laura começaram a faltar aula porque não aguentavam os olhares, os comentários, as perguntas. Foi Camila quem me tirou daquele buraco. Ela apareceu na minha casa numa tarde, entrou sem pedir licença, me puxou pelo braço e disse: "Chega, levanta, toma banho, se arruma, a gente tem trabalho a fazer." "Camila, eu não aguento mais, Marina!" Ela me sacudiu pelos ombros. "Olha pra mim, olha. Você é advogada. Você sabe que quem controla a narrativa ganha a guerra. Rodrigo controlou a narrativa até agora, mas acabou. Agora é nossa vez." "O que você quer dizer?" Ela abriu a bolsa, tirou um pendrive. "Lembra das provas que você me deu? As conversas dele com a amante? Os comprovantes de hotel, restaurante, presente? Eu mandei tudo para um jornalista investigativo, amigo meu. Sério, confiável. Ele fez a lição de casa, cruzou datas, valores, notas fiscais e descobriu mais, muito mais." Ela conectou o pendrive no meu notebook, abriu uma pasta, arquivos e mais arquivos. Rodrigo não só desviou dinheiro da empresa para bancar a amante. Ele sonegou impostos, usou notas frias, pagou propina para conseguir licitação pública. Marina, ele não é só infiel, ele é criminoso. Eu olhei para aqueles documentos, planilhas, prints, gravações, tudo ali, tudo documentado. "Como você conseguiu isso?" "Contador descontente, ex-funcionário que foi demitido injustamente. Eles procuraram o jornalista. E quando o jornalista descobriu que tinha conexão com o nosso caso, ele me procurou. Marina, isso vai explodir, mas precisa da sua autorização, porque vai ficar feio, muito feio. Rodrigo vai te odiar mais ainda. Vai tentar te destruir de outras formas, mas ele vai cair, e vai cair forte. Você autoriza?" Eu não pensei duas vezes. Autorizo. A matéria saiu 3 dias depois. Título: "Por trás da fachada. Empresário acusado de traição também é investigado por sonegação e corrupção." O portal tinha tudo: cópias dos documentos, entrevistas com ex-funcionários, dados cruzados com órgãos públicos. A repercussão foi imediata. Outras empresas cancelaram contratos com a construtora dele. A Receita Federal abriu investigação. O Ministério Público foi acionado. E mais importante, a narrativa virou. De repente, eu não era mais a vilã interesseira. Eu era a vítima que tinha tido coragem de denunciar. Meu telefone voltou a tocar, mas dessa vez com mensagens de apoio. De mulheres que tinham passado por coisas parecidas. De amigas que tinham me abandonado e agora pediam desculpas. Eu não perdoei todas, mas algumas eu aceitei de volta. Rodrigo entrou em desespero. Ele tentou me ligar, mandou mensagens pelo Pedro, mensagens ameaçadoras. "Você me destruiu. Você acabou com a minha vida. Você vai pagar por isso." Eu encaminhei tudo para Camila. Mais provas, mais munição. A audiência de instrução e julgamento chegou rápido. Era 14 de maio, uma terça-feira ensolarada. Irônico, porque dentro daquela sala de tribunal a tempestade estava armada.
Eu entrei acompanhada de Camila. Rodrigo entrou com o Dr. Fernando, mas ele parecia um fantasma, tinha emagrecido. A roupa, antes impecável, estava amarrotada. Os olhos, fundos. Ele me olhou com tanto ódio que eu senti um arrepio. Mas eu não desviei o olhar. O juiz entrou, o mesmo da conciliação. Ele parecia ainda mais cansado. Bom dia, vamos começar a oitiva das testemunhas. Camila chamou a primeira testemunha. Dr. Augusto Ribeiro, o tabelião. Ele contou com detalhes sobre a cena no cartório. Sobre como Rodrigo tentou passar uma escritura sem minha assinatura. Sobre como me humilhou publicamente. Dr. Fernando tentou desqualificar. O senhor é amigo da família da autora, não é? Não há conflito de interesse? Dr. Augusto respondeu com calma. Eu era amigo do pai dela, sim. Homem íntegro, honrado. E foi por respeito a ele que eu não permiti que aquela fraude acontecesse no meu cartório. Segunda testemunha, o contador ex-funcionário. Ele trouxe documentos que comprovavam desvios. Rodrigo ficou roxo. Levantou da cadeira. Isso é mentira! Esse homem roubou da minha empresa! O juiz bateu o martelo. Senhor Rodrigo, controle-se ou será retirado da sala. Terceira testemunha, Jéssica. A amante. Ela foi intimada, tentou negar tudo. Mas quando Camila apresentou as conversas, os comprovantes, as fotos, ela desmoronou. Admitiu o relacionamento. Admitiu os presentes. Admitiu que sabia que Rodrigo era casado. Rodrigo tentou se levantar de novo. Dr. Fernando segurou ele. Então foi a minha vez de depor. Eu me sentei na cadeira de testemunha. O juiz me olhou. Senhora Marina, a senhora confirma os fatos narrados na petição inicial? Confirmo, Excelência. Doutor, Fernando se levantou. Senhora Marina, a senhora não acha que está exagerando? Transformando um erro do seu marido em algo maior do que é? Afinal, casamento tem altos e baixos. Eu olhei para ele. Doutor, traição não é alto e baixo. Desvio de patrimônio não é alto e baixo. Humilhação pública não é alto e baixo. E eu não estou exagerando. Eu estou me defendendo. A senhora não está, na verdade, querendo se vingar? Não, doutor. Vingança seria fazer com ele o que ele fez comigo. Eu só quero justiça. Dr. Fernando tentou outras perguntas. Tentou me desestabilizar. Mas eu estava firme, eu estava segura, porque eu tinha a verdade do meu lado. No fim, o juiz anunciou. Considerando as provas apresentadas, considerando os depoimentos colhidos, declaro dissolvida a união estável entre Marina Oliveira Mendes e Rodrigo Mendes. A sentença completa, com partilha de bens e definição de pensão, será publicada em 10 dias. 10 dias depois, a sentença saiu. E foi melhor do que eu esperava. 50% de tudo, incluindo a empresa. Pensão alimentícia de R$8.000 por mês para mim, até eu reestabelecer minha carreira. Guarda compartilhada das crianças, mas com residência fixa comigo. E mais, indenização por dano moral no valor de R$200.000. Rodrigo recorreu. Óbvio, mas perdeu. No tribunal de segunda instância, os desembargadores mantiveram a sentença. Um deles até escreveu no voto. O comportamento do recorrente durante o casamento demonstra desrespeito absoluto à dignidade da recorrida. A sentença é justa e proporcional. Hoje, 2 anos depois daquela cena no cartório, eu acordo num apartamento diferente. Menor que a casa onde eu morei por 15 anos, mas é meu. Completamente meu. Comprei à vista com parte do dinheiro da partilha. 3 quartos, sala ampla, varanda com vista para o parque. Pedro tem o quarto dele. Laura tem o dela. E eu tenho o meu. Um quarto onde não existem memórias ruins. Onde ninguém nunca me humilhou. Onde eu durmo em paz. Levanto cedo, como sempre fiz. Mas agora não é para fazer café para ninguém além de mim. Faço meu café, sento na varanda e leio os e-mails do dia. Porque sim, eu voltei a trabalhar. Voltei a advogar. Abri meu próprio escritório em sociedade com Camila. Oliveira em Furtado Advocacia. Especializado em direito de família. E não faltam clientes. Mulheres que estão passando pelo que eu passei. Mulheres que precisam de alguém que entenda.
que tenha vivido, que saiba que não é frescura, não é exagero, não é invenção, é dor real. E eu transformei minha dor em propósito. Pedro está na faculdade agora. Engenharia. Ele escolheu sozinho. Não seguiu os passos do pai, nem os meus. Ele está construindo o próprio caminho. Laura está no 2º ano do ensino médio. Quer ser psicóloga. Ela diz que quer ajudar pessoas que passam por traumas familiares. Eu choro toda vez que ela fala isso. Porque eu vejo que, apesar de tudo, apesar da dor, da exposição, da guerra que eles presenciaram, eles saíram mais fortes, mais empáticos, mais conscientes. A relação deles com o Rodrigo é complicada. Eles veem ele, sim, finais de semana alternados, como o juiz determinou. Mas não é a mesma coisa. Pedro me contou, alguns meses atrás, que o pai tentou fazer ele escolher um lado. Você fica com sua mãe ou comigo? Rodrigo perguntou num desses finais de semana. Pedro respondeu: Pai, eu não tenho que escolher. Eu amo vocês dois. Mas respeito é diferente de amor, e respeito se conquista. A mãe conquistou o meu de novo. Você ainda está tentando. Rodrigo não gostou. Diminuiu as visitas, arrumou desculpas, viagens, trabalho. Os meninos sofreram no começo, mas hoje eles entendem. Eles sabem que não é culpa deles, é dele. Quanto a Rodrigo, bem, a vida deu o troco. A construtora faliu. As investigações por sonegação e corrupção avançaram. Ele foi condenado a pagar multas pesadas. Perdeu contratos, perdeu prestígio, perdeu amigos. A empresa foi a leilão. Eu não comprei, não quis. Deixei para outras pessoas reconstruírem o que ele destruiu. Ele mora num apartamento alugado agora. Trabalha como gerente de obras para outra construtora. Ganho comum, vida comum. E a Jéssica? Sumiu. Assim que o dinheiro acabou, ela desapareceu. Foi embora da cidade. Casou com outro. Rodrigo ficou sozinho. E eu não sinto pena. Eu sinto justiça. Os meus 3 imóveis comerciais, aqueles que eu tinha esquecido, continuam rendendo. R$18.000 por mês. Eu reinvesti parte. Comprei mais 2 salas. Agora são 5. O aluguel subiu para 28.000 mensais. Eu tenho renda passiva suficiente para viver confortavelmente sem depender de pensão. Aliás, eu nem uso a pensão. Eu guardo numa conta poupança para os meninos, para quando eles precisarem. Faculdade, carro, primeiro apartamento. Eles vão ter. Porque eu aprendi a construir patrimônio de verdade. Patrimônio que ninguém tira. Semana passada, eu recebi um convite. Uma universidade me chamou para dar uma palestra sobre direito de família e violência patrimonial. Eu, que passei 15 anos sem trabalhar, sem usar meu diploma, agora sou chamada para ensinar. É surreal, mas é real. E quando eu subo naquele palco, olho para aquelas caras jovens, aqueles estudantes cheios de sonhos e conto minha história. Não com vergonha, com orgulho, porque eu sobrevivi. Eu venci. E se eu consegui, outras conseguem também. Ontem à noite, Laura me perguntou: Mãe, você se arrepende de ter ficado tanto tempo com o pai? De ter deixado sua carreira? Eu sentei com ela no sofá. Pensei bem antes de responder. Eu não me arrependo dos anos que eu dediquei a você e ao Pedro. Vocês são a melhor parte da minha vida. Mas eu me arrependo de ter esquecido de mim. De ter deixado que alguém me convencesse que eu não era importante, que meus sonhos não importavam. E o que eu aprendi, Laura, é que a gente pode amar, pode se dedicar, pode construir família, mas nunca, nunca pode esquecer de quem a gente é. Porque no final, quando tudo desmoronar, e uma hora desmorona, você só tem você. E você precisa gostar de quem você é. Laura me abraçou forte. Eu gosto de quem você é, mãe, e eu quero ser como você quando crescer. Eu chorei. Mas foi choro bom. Hoje de manhã eu estava no escritório, revisando um processo, quando Camila entrou na sala com um sorriso enorme. Adivinha quem ligou? Quem? Rodrigo. Meu estômago deu um nó. O que ele quer? Ele quer que você retire a parte da indenização por dano moral. Diz que não tem como pagar. Que tá quebrado. Que você já tirou tudo dele. Eu respirei fundo.
E o que você respondeu? Eu disse que vou falar com minha cliente e que a resposta provavelmente vai ser não. Ela me olhou. Mas a decisão é sua, Marina. Eu girei o anel da minha mãe. 3 vezes. Pensei em tudo, em todos os anos de humilhação, em todas as vezes que ele me fez sentir pequena, invisível, dispensável. Pensei na cena do cartório, no "ela é só minha esposa". Pensei nos meus filhos chorando por causa das mentiras que ele espalhou. Pensei em mim, sentada naquela cama, destruída, querendo desistir. E então eu disse, não, ele vai pagar cada centavo, porque não é sobre dinheiro. É sobre ele entender que ações têm consequências, que dignidade tem preço, e que esse preço ele vai pagar pelo resto da vida. Camila sorriu. Esperava essa resposta. Ela saiu. Eu voltei ao trabalho. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti completa. Não porque eu tinha vencido, mas porque eu tinha me reencontrado. Hoje à tarde, eu vou buscar os meninos na escola. Vamos jantar fora. Pizza, provavelmente. Eles amam. Vamos rir. Vamos conversar sobre o dia. Pedro vai reclamar de alguma professora. Laura vai contar fofoca das amigas. E eu vou estar presente, de verdade presente. Não como obrigação, como escolha. Depois eu volto para casa. Vou preparar um chá, vou sentar na varanda, vou olhar as estrelas e vou agradecer. Agradecer pela força que eu encontrei dentro de mim, pela coragem de recomeçar, pelas amigas que ficaram, pelos filhos que me ensinaram que amor verdadeiro não julga. E agradecer, principalmente, por aquele dia no cartório. Porque foi ali que a Marina invisível morreu. E a Marina, de verdade, renasceu. Se você chegou até aqui, se você ouviu minha história inteira, eu quero te dizer uma coisa. Se você está passando por algo parecido, se você se sente invisível, pequena, sem saída, eu quero que você saiba. Você não está sozinha. E você é mais forte do que imagina. Eu sei porque eu fui essa mulher. Eu fui a mulher que achava que não conseguia, que tinha medo, que acreditava que dependia de alguém para existir. Mas eu estava errada. E você também está, se acredita nisso sobre você. Dignidade não se negocia. Amor próprio não tem preço. E nunca, nunca é tarde para recomeçar. Eu recomecei aos 42 anos, com 2 filhos, sem emprego, com o nome sujo na imprensa. E hoje eu tenho um escritório de advocacia, renda passiva, filhos saudáveis. E o mais importante, eu tenho paz. Paz de olhar no espelho e gostar de quem eu vejo. Paz de dormir sem medo. Paz de saber que eu não preciso de ninguém para me validar. Eu me valido. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias, a gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.